Viver Bem de volta, e nessa edição da Viver Bem Revista a gente trouxe uma reportagem falando sobre plástica palpebral, né? Recebemos alguns e-mails sobre esse assunto e nós convidamos hoje para esclarecer mais, para falar mais sobre esse tema, o oftalmologista Israel Monte, que realiza esse procedimento e está aqui para esclarecer algumas dúvidas e explicar tudo sobre plástica palpebral, né, doutor Israel? Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Doutor Israel, o que é a plástica palpebral para quem está em casa aí? Tem gente que não leu a matéria na revista ainda, mas está querendo saber. Claro. A plástica palpebral é uma oportunidade que nós temos de corrigir tanto as deformidades da pálpebra, como também rejuvenescer a pálpebra, retornando àquela estrutura anterior, mas do processo natural de envelhecimento. Quem é que pode fazer? Quem são os candidatos aptos a esse procedimento? Normalmente não existe uma faixa etária específica, mas o mais comum é a partir dos 40 anos de idade, em que a gente já começa a observar uma mudança maior na nossa fisionomia. Mudou um pouquinho o perfil do público, porque a gente vê que as pessoas estão mais vaidosas, né? Isso é um procedimento muito procurado por quem quer rejuvenescer. Exatamente, mudou sim. As pessoas vêm procurando mais cedo. Hoje, por volta dos 40 anos, a gente já começa a ver uma preocupação em haver a restauração dessa aparência. E outra novidade boa é que os homens começaram a despertar também para essa cirurgia, muitas vezes incentivada até pelas próprias esposas, irmãs, filhas, que viram que a cirurgia realmente tem resultados muito bons. Como é que é o procedimento, doutor Israel? Uma dúvida minha. A plástica palpebral é a parte de cima ou essas bolsas aqui debaixo do olho também a gente pode corrigir? Ambas as pálpebras. Tanto as pálpebras superiores como as pálpebras inferiores podem ser submetidas à cirurgia. Na pálpebra superior é muito comum a flacidez. Na pálpebra inferior é mais comum, além da flacidez, as famosas bolsas de gordura, que também mudam muito a nossa aparência. A gente recebeu uma dúvida de uma telespectadora perguntando se existe algum risco para a visão. Uma pessoa que vai ser submetida a uma plástica como essa pode colocar em risco a visão? Não, muito pelo contrário. Quando você faz uma cirurgia, além da parte estética, você também tem que prestar atenção na parte funcional da pálpebra, que é proteger os olhos, fazer uma oclusão adequada, fazer um piscar mais adequado para evitar o ressecamento ocular. Então é uma oportunidade de também melhorar a função palpebral. Doutor Israel, agora fazer uma plástica palpebral, você pode fazer com cirurgião plástico, pode fazer com oftalmologista que seja especializado também nesse assunto. Dá para corrigir problemas da saúde ocular, problemas funcionais do olho? Porque se a gente vai fazer uma rinoplastia, por exemplo, com um otorrino, ele já pode corrigir aí algum desvio de septo, algum problema. Na questão do olho, também é possível? Tem. Hoje em dia, uma das queixas mais frequentes no consultório do oftalmologista é o olho seco. O uso do smartphone, o ar-condicionado, o uso dos computadores. Quando você tem uma flacidez palpebral, você termina tendo um piscar menos eficaz. E quando você faz essa cirurgia, você não só muda a aparência, como passa a ter uma pálpebra que pisca melhor e o olho seco tende a melhorar. Então, uma proteção para o olho é uma oportunidade de você melhorar também o seu conforto visual. Agora, tem muitas dúvidas dos pacientes aí que vão se submeter, né? Quais são as principais dúvidas? O que é que você destacaria aqui para esclarecer sobre esse tema? As duas principais dúvidas, sem dúvida nenhuma, são, em primeiro lugar, o tempo de recuperação, porque as pessoas já fazem a cirurgia pensando em quando vão voltar às suas atividades normais. Então é uma cirurgia ambulatorial, você faz, tem alta de imediato após o término da cirurgia. E normalmente com 2 dias de compressas de gelo e uso de óculos escuros, você já pode retomar, você já pode dirigir, você já pode ler, você já pode fazer praticamente tudo que uma pessoa que não fez a cirurgia também está pronta para fazer. A outra é em relação à naturalidade do aspecto pós-operatório. Então algumas pessoas dizem, eu vou ficar com o olho muito aberto, eu vou ficar estranho, eu vou ficar diferente. E absolutamente não. O bom senso é que você faça uma cirurgia para restaurar a aparência que o paciente já teve um dia, uma pálpebra exposta, uma pálpebra em que as mulheres reclamam muito da maquiagem que não aparece, os homens reclamam muito que ficam com aparência de sono, mas o intuito é restaurar uma anatomia natural sem aquele aspecto artificial do exagero. Cicatriz, como é que fica? Na pálpebra é a melhor pele do organismo para cicatrizar. Não existe relato na literatura médica, por exemplo, de queloide na região palpebral. É uma região que incha com muita facilidade, então é interessante colocar bastante compressas de gelo nas primeiras 48 horas, principalmente, mas em relação à pigmentação, à textura da pele, normalmente a cicatrização ocorre de uma maneira muito fácil e muito precoce. Tem uma idade mínima ou não? Se a pessoa tiver essa indicação, ela pode fazer até jovem. Você falou a partir dos 40, já tem gente procurando, mas antes disso? Antes disso, eu faço a cirurgia há 20 anos, eu já operei pessoas abaixo de 20 anos de idade. Claro que são uma exceção. São pessoas alérgicas que coçaram muitos olhos, tiveram muitos episódios de edema palpebral por processos alérgicos e terminaram ficando com a flacidez muito cedo. A média é em torno dos 40 anos. A partir dos 35 anos, já há alguma coisa que você pode fazer que a pessoa vá perceber. Mas hoje,
em torno dos 40 anos é a maioria das pessoas que nos procuram para fazer a cirurgia. O senhor falou aí 20 anos já de cirurgia, nesses 20 anos, o que é que mudou nessa técnica? Tem alguma novidade? Tem. Além da própria técnica em si, que evoluiu, nós temos instrumentos que fazem um dano tecidual menor, uma recuperação mais confortável, mais segura. Nós temos também procedimentos que podem ser auxiliados, que podem ser usados em conjunto, como por exemplo os fios russos, alguns preenchimentos, que podem manter aquele caráter ambulatorial da cirurgia, quer dizer, uma recuperação precoce, e além da região palpebral você termina tendo outras áreas do rosto também beneficiadas. Certo, doutor Israel, para quem está assistindo aí o programa, se interessou, quer fazer, qual o seu conselho, qual o primeiro passo, o que é que a pessoa deve fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu acho que a pessoa deve consultar o seu oftalmologista, fazer um exame oftalmológico completo, medir a acuidade visual, examinar as suas pálpebras e ver se a pessoa é um bom candidato. Sendo um bom candidato, procurar algum profissional da área que ele queira escolher para fazer a sua cirurgia. É sempre muito interessante você conversar com pessoas que já fizeram, saber da experiência que tiveram, se gostaram do resultado, se tiveram um bom acolhimento no pós-operatório, se o profissional que executou a cirurgia tinha uma equipe acessível, se ele respondia às suas perguntas. Isso é interessante para que todo o processo seja feito de uma maneira tranquila, sem sobressaltos. Doutor Israel, e no dia da cirurgia tem algum cuidado especial? Como é que é esse processo? Tem alguns cuidados. O paciente vai à clínica pela manhã, em jejum. Antes que a gente faça qualquer procedimento, o anestesista faz uma pré-sedação. É anestesia geral ou não? É anestesia venosa, é aquela anestesia que tira a consciência e tira a ansiedade do paciente sem precisar daqueles tubos na via respiratória. Então, é uma anestesia semelhante à anestesia da endoscopia, digamos assim. Então, o paciente recebe aquela sedação, é feito o procedimento cirúrgico. Quando acaba na própria clínica, ele já começa a colocar suas compressas de gelo. Os olhos saem descobertos, não é necessário o uso de curativo em nenhum momento. Então não altera a capacidade de enxergar. E normalmente o paciente vai chegar no começo da manhã e no fim da manhã já está em casa, já podendo voltar a se alimentar e vai passar a usar aquelas compressas geladas e seguir uma orientação básica tranquila. Fica muito roxo o olho ou não? Aí vai depender do paciente, vai depender da frequência em que ele vai colocar as compressas de gelo. Aquele paciente que tem uma fragilidade capilar maior vai ficar um pouquinho mais roxo, mas geralmente com uma semana, duas, já está tudo muito tranquilo. Doutor Israel, tem uma dúvida aqui da Elisa Barros. Ela quer saber se pode eliminar as rugas juntamente com o excesso de gordura palpebral e com essa flacidez. Algumas. Na verdade, a cirurgia ela é focada em tirar a flacidez palpebral, as bolsas de gordura, fazer com que a pálpebra volte a ter um piscar mais funcional. Aquelas marcas de expressão que acontecem quando a gente está sorrindo, por exemplo, elas são eliminadas pelo uso da toxina botulínica, que é um dos procedimentos que pode ser adicionados a uma cirurgia palpebral. No mesmo dia da cirurgia ou não? Depois da recuperação, aí a pessoa vai lá e aplica o botox, é isso? Normalmente é feito depois. Alguns dias depois, uns 15 a 20 dias depois, quando já passou aquela fase de edema, quando o paciente já está voltando a uma aparência normal, aí ele pode complementar o resultado fazendo a aplicação de toxina botulínica. Tem uma pergunta aqui da Fernanda, que já foi respondida, que ela gostaria de saber se a cirurgia da pálpebra e a visão pode ser alterada. Não, o Se grau, durante por exemplo, a cirurgia não muda a visão pode ser alterada. de maneira alguma. A cirurgia não muda o grau da pessoa, os óculos que a pessoa usa vai continuar usando. O que vai dar uma sensação de melhora visual é você ter um campo visual maior, que é aquela sensação de peso que encurta a visão lateral vai sair, um piscar melhor, então o olho seco vai melhorar. Mas em relação à visão em si, pelo contrário, você vai ter uma proteção maior à sua visão com a pálpebra rejuvenescida. Doutor Israel, o Arthur de Parnamirim, ele tem receio com relação à cicatriz, quer saber onde é que fica localizada a cicatriz da plástica nas pálpebras. Na pálpebra superior, ela fica localizada nessa dobrinha que nós temos, chamada de prega palpebral. Então, desde o início, ela fica imperceptível. Na pálpebra inferior, basicamente tem duas técnicas. Uma técnica que você pode fazer por dentro da pálpebra, é a chamada transconjuntival, e que não deixa cicatrizes. Mas essa técnica não está indicada em quem tem uma grande flacidez palpebral. Aí, nesse caso, a incisão vai ser margeando o contorno da pálpebra inferior e levando em consideração que é uma região que cicatriza com muita facilidade, que não deixa marcas, com o passar do tempo ela também se torna imperceptível. Principalmente as mulheres que usam muito maquiagem, então é que não dá para perceber mesmo. Depois de uma semana já pode usar maquiagem, então mesmo que haja ainda uma cicatriz visível, ela vai ficar escondida, muito bem escondida. Doutor Israel, muito obrigada. Volte sempre aqui ao nosso programa. Foi uma honra recebê-lo aqui. Nossos telespectadores com certeza aprenderam muito aí sobre plástica palpebral. Eu que agradeço e estou à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. E a gente vai para mais um intervalo comercial. Não sai daí. No próximo bloco tem a cobertura do Desafio da Santa, uma prova super desafiadora que movimentou o município de Santa Cruz na semana passada. Eu volto já já.